Quais são as cláusulas de contrato para Max Verstappen sair da Red Bull para a temporada de 2027 e para a temporada de 2028? Ano novo, 2026, a gente nem teve os primeiros testes pré-temporada ainda, a gente tá aí no meio do mês de janeiro e já vamos trazer à tona toda essa questão da Red Bull de novo. Você tá falando, Moa, por que você tá trazendo esse assunto? Nem começou o teste pré-temporada, a Red Bull, pô, o Verstappen foi vice-campeão de 2025, com só 2 pontos ele perdeu o título pulando Norris. Por que a gente tá trazendo esse tema? Porque, meu amigo, você lembra que em 2025 muito foi trazido esse tema da saída de Verstappen da Red Bull e a contratação dele principalmente pela Mercedes. Lembra do Summer Break? A gente teve aquele momento ali, lá numa ilha perto da Itália, onde o Toto Wolff foi visto com o Max Verstappen no seu barco, toda essa história. Naquele momento ali, a Red Bull estava muito mal, ainda o Christian Horner tinha acabado de sair da equipe, tinha acabado de ter sido demitido, estava muito instável esse mundo todo da Red Bull, então isso era uma possibilidade muito forte, até porque o Verstappen tinha cláusulas de contrato, no contrato dele, que se até um momento ele não fosse pelo menos ali um vice-líder do campeonato, se ele não atingisse um certo número de pontuação e a Red Bull não tivesse bem, ele poderia ir para outra equipe para a temporada de 2027 sem pagar nenhuma multa no contrato dele. Só que aí acabou que a Red Bull acabou melhorando, coincidentemente, logo depois que o Christian Horner foi demitido, a Red Bull foi melhorando e o Verstappen não precisou acionar essa cláusula. Ele ficou na equipe até o final do ano. Inclusive, recentemente aí, Verstappen deu declarações morrendo de amores aí pela Red Bull, é a minha família, é a equipe que me abraçou. Só lembrando um pouquinho, o Verstappen entrou na Fórmula 1 lá em 2015, um piloto mega jovem na academia ali da Red Bull. Ele não entrou na Red Bull, entrou na Toro Rosso, um dos pilotos mais jovens aí, na época ele era o mais jovem da história a entrar na Fórmula 1, inclusive entrou com 17 anos, e agora o recorde é dele e não vai sair dele, porque agora o mínimo são 18 anos, foi criada essa regra por causa dele, até ele mudando regras na Fórmula 1. Ficou 2 anos na Toro Rosso e depois acabou entrando na Red Bull, foi ali por alguns anos companheiro de equipe de Daniel Ricciardo, depois a gente sabe, né? O único que ameaçou o Verstappen foi o próprio Daniel Ricciardo, depois tivemos Albon, tivemos Pierre Gasly, tivemos o Pérez, que foi o que durou mais tempo, e no último ano aí tivemos 2 companheiros de equipe, que foi o Liam Lawson e o Yuki Tsunoda, e agora para 2026 vai ser outro ainda, o Isaac Hadjar, vamos ver quanto tempo ele vai durar, tomara que dê certo, mas pelo histórico, não vai durar muito tempo, né, ninguém dá certo do lado do Verstappen, inclusive o Pérez deu uma declaração esses dias aí, e eu ainda vou trazer conteúdo aqui no canal sobre isso, mas não era sobre isso que eu ia falar, só um contexto do Verstappen na Red Bull. E agora saíram, nessa semana, começo de janeiro, as cláusulas de contrato do Verstappen para ele, se ele quiser acionar, para ele sair da Red Bull para 2027 e 2028. Qual que é? A cláusula de contrato de performance de 2026 é que, se o Verstappen não for vice-líder do campeonato de pilotos até o Summer Break, até o meio da temporada, que vai acontecer mais ou menos ali em julho, Verstappen, se ele quiser, uma escolha própria, para 2027 ele pode sair da Red Bull sem pagar multa nenhuma. Então, ó, pro ano que vem, Verstappen esse ano, para sair o ano que vem, ele esse ano tem que ser vice-líder, ficar em segundo lugar, pelo menos, até julho. Beleza, vamos supor que isso não aconteça e o Verstappen fique na Red Bull para 2027. Caso ele queira acionar a cláusula de contrato para ele sair em 2028, o Verstappen tem que ser líder do campeonato até julho do ano que vem. Vou explicar de novo. Para esse ano de 26, o Verstappen tem que ser, no mínimo, vice-líder até julho. E para 2027, para a cláusula ser acionada, ele tem que ser líder até julho. Se o Verstappen em julho de 2027 for segundo lugar, ele já pode acionar a cláusula. Se o Verstappen em julho de 2026 desse ano for terceiro lugar ou pior, ele pode acionar essa cláusula. A Red Bull e a equipe do Verstappen provavelmente fizeram isso para amarrar esse novo regulamento e forçar com que a Red Bull tenha um carro bom. Regulamento novo, o Adrian Newey saiu, o Jonathan Whitney saiu também para Sauber ano passado, muitas instabilidades, saída da Honda como fornecedora de unidade de potência, Red Bull agora fabricando a sua própria unidade de potência, que é o Red Bull Powertrains, tem uma ajuda da Ford. A Ford não vai dar unidade de potência para a Red Bull. A Ford está ajudando a Red Bull com conhecimento técnico e profissionais para eles criarem a sua unidade de potência.
Que é uma dúvida que pode surgir. Não é a Ford que é fornecedora de unidade de potência para a Red Bull. A Red Bull tá fazendo a dela. Então, muitas dúvidas o Verstappen tem e o torcedor da Red Bull também. Por isso, essas cláusulas de contrato tão agressivas e também porque o Verstappen é o Verstappen, né? Não podemos negar. Então, o que eu acho? Aí você deve estar pensando, Moa, mas se o Verstappen quiser sair, ele pode mandar mal de propósito para essa cláusula ser acionada. Assim, cara, o Verstappen não vai fazer isso. Você conhece o Verstappen? Se você é fã ou não do Verstappen, ele é muito competitivo. Ele não vai fazer isso. Se ele tiver um carro bom, ele vai pra cima e foda-se. Ele vai ganhar tudo, vai destruir todo mundo. Ele não vai fazer... Ó, se tem uma coisa que ele não vai fazer, é isso aí de propósito. Então, se tiver um carro minimamente bom, ele vai pra cima. O ano passado o carro nem era tão bom assim, e ele já fez o que ele fez. Tirou 104 pontos aí, até o GP da Holanda, que ele tava ali... No GP da Holanda, que ele tava atrás do Piastri, que era líder na época. Então, não acredito que o Verstappen vai ficar se forçando ou fazer isso de propósito. E sendo bem honesto, pelo andar da carruagem aí, esse ano é tudo... Ninguém consegue prever nada. Mas eu acho que a Red Bull não vai vir tão mal assim, comparado à Mercedes, comparado à McLaren. Eu acho que pelo menos as três vão brigar forte. A McLaren ninguém tá falando nada, né? Mas pelo menos Mercedes e Red Bull vão brigar forte assim. E eu acho que o Verstappen, pelo menos esse ano, essa cláusula não vai ser acionada. Agora, para 2027, que a cláusula é ele ser líder até julho, aí eu acho que a Red Bull teve um grande problema fazendo essa cláusula aí. Porque ele ser líder, cravar que o cara tem que ser líder pra cláusula ser acionada, é difícil. Mas aí entra em outro ponto. Uma coisa é o Verstappen poder acionar a cláusula. Será que ele vai acionar? Porque lembra que eu falei? Ele tem que querer acionar a cláusula. Então não sei não, viu, cara. O Verstappen parece gostar muito do mundo Red Bull, ainda mais agora que a Red Bull tá deixando ele competir nas competições da equipe dele, Verstappen Racing, de carros GT. Ele participou da NLS lá em Nürburgring. Provavelmente vai correr as 24 horas de Nürburgring esse ano. A Red Bull tá deixando ele. Acho difícil, viu, outra equipe dar a liberdade que dá pro Verstappen. Então, assim, só se o carro for muito ruim, aí ele sai. Aí eu acho que ele sai sim. Mas e você? Acha que o Verstappen realmente vai sair, não vai sair? O que você acha que vai acontecer aí? Deixa nos comentários, já segue o Aceleração, se inscreve aqui para não perder nada de Fórmula 1.